Meus irmãos, graças a Deus por esta rica oportunidade, onde o nosso bom Deus, Ele tem nos proporcionado, nos concedido, para que podemos estar aqui nesta noite para glorificar o Seu nome, amém? Mais um trabalho mais uma quinta-feira, mais um trabalho de doutrina aqui na Igreja Assembleia de Deus, UTI Espiritual. E hoje, amados, vamos meditar na Epístola aos Romanos, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 para a nossa meditação nesta noite. Romanos capítulo 12, a começar do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o versículo 2 para nós meditarmos nesta noite. Meus irmãos, graças a Deus por tudo, por mais esta rica oportunidade, onde o nosso bom Deus, Ele tem nos concedido, irmãos. Eu sempre digo que trabalho de instrução é um dos trabalhos também de grande prioridade na casa do Senhor, porque a igreja está sendo instruída, exortada pela palavra de Deus. Amém, irmãos? E quando a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos ensina, aleluia, ela nos começa a trabalhar, a nos corrigir, irmãos, aleluia, a nos modelar, a fazer conforme o seu efetuar em nossas vidas. Paulo, ele escrevendo para os romanos, no capítulo 12, a Bíblia diz que ele roga aos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Meus irmãos, Paulo, ele foi um dos grandes perseguidores do povo cristão, do povo de Deus, da igreja primitiva ali, né, irmãos? Ele foi um dos grandes perseguidores, mas Deus teve um encontro com ele, mudou o seu nome, mudou a sua história, e ele passou a ser de perseguidor para ser perseguido, agora por amor do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era de uma maneira tão exorbitante que Deus trabalhou na vida de Paulo, que agora ele, como um grande líder, como um grande evangelista, ali escrevendo esta carta para os irmãos que estão lá em Roma, ele roga, irmãos. A Bíblia diz que ele roga pelos irmãos, para que a compaixão de Deus, pela compaixão de Deus, que os irmãos pudesse apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. No sacrifício vivo, ele estava rogando para que os irmãos não viessem oferecer a Deus, a invocar o nome do Senhor por invocar, mas que possamos oferecer a Deus um sacrifício vivo, um sacrifício
racional, culto lógico, culto com razão. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, ele exorta para que a igreja de Roma, ele pudesse oferecer um sacrifício a Deus, um sacrifício, aleluia, como diz a palavra do Senhor, racional, um culto lógico, que tenha lógica, não está por estar, irmão, mas estando fazendo a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente observa, irmão, que Deus não utilizou deste homem de uma maneira tremenda, porque mediante a distância, mediante a circunstância que ele se encontrava, mas ele escrevia e enviava cartas aos seus apóstolos, aos seus servos, para que pudesse essa mensagem chegar a cada igreja, na igreja da Galáxia, na igreja de Coríntio, na igreja de Éfeso. E ele escrevia, irmão, um cuidado, um zelo, não só de ganhar almas para o reino de Deus, mas conservar, para que a igreja pudesse apresentar a Deus um culto racional, um culto lógico, onde Deus ele pudesse ser glorificado no meio da sua igreja. E ele diz no versículo 12: e não vos conformeis com este mundo. Ele nos exorta para que possamos não nos conformar com o sistema deste mundo, irmãos. O crente é diferente, o crente ele fala diferente, o crente ele anda diferente, o crente ele se veste diferente. E ele, Paulo fala aqui: não vos conformeis, né, com este mundo, com o modelo deste mundo. Mas ele fala um pouco mais na palavra do Senhor: mas transformai-vos este mundo com que? Pela renovação do vosso entendimento. Aleluia! Fomos chamados para ali, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, transformar este mundo pela renovação do vosso entendimento, para que o que, irmão? Para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem tem este modelo, irmão, quem tem, aleluia, essa intimidade de apresentar e de mostrar, são os crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aí Paulo exorta: não vos conformeis com este mundo, em outra palavra, com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, o entendimento que veio de Cristo, né, que veio do homem, porque agora você tem uma mente de Cristo, a sua mente foi renovada, a sua mente foi transformada. Por isso que Paulo, pelo vosso entendimento, porque agora o seu entendimento agora vem do alto, irmão. Você não pensa como um homem natural, aleluia, porque agora você tem um dono, você agora realmente tem alguém a se reportar. Deus fala com você e você fala com o homem. Você, aleluia, é uma porta, aleluia, é alguém que Deus se utiliza para ser um representante, um embaixador. Por que não dizer um embaixador de Cristo aqui na terra dos eleitos? Renovai-vos com a renovação do vosso entendimento, o entendimento que Cristo tem derramado sobre as vossas vidas, irmãos, o entendimento que vem do alto, não é o entendimento que vem do homem, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, porque o mundo não entende, irmão, as coisas que são de cima, irmãos, não entende, aleluia, mas fala: para que experimentei qual seja a boa e agradável, a perfeita vontade de Deus, irmãos, para que esse entendimento possa também chegar a eles, para que possa aproveitar qual seja a boa e agradável, aleluia, a vontade de Deus, para que você possa, aleluia, agradar a Deus, aleluia.
Talvez muitos estão fazendo algo pensando que está agradando a Deus, mas não agrada, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 3 assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não sabe mais do que convém saber. Aí Paulo fala: pela graça que me foi dada, irmão, Paulo fala: pela graça que me foi dada, é de graça, aleluia, porque nós não somos merecedores de nada, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é na proporção, irmão, porque às vezes, irmãos, Deus revela algo e a pessoa muitas vezes Deus revelou alguma coisa para você realmente falar, de você ali comunicar. Deus falou 2 palavras, você fala 4 palavras. Aí a palavra está falando nesta noite para você: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Em outras palavras, saiba no seu limite. Somos limitados, somos propriedade de Deus. Você não é nada, mas Deus é tudo na sua vida. Você não tem nada, mas Deus tem tudo, é tudo também na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos, irmãos, que o recurso que nós temos, a ciência que o Senhor tem nos dado através da sabedoria, da palavra, para que possamos viver uma vida santa, sossegada diante dele, porque a Bíblia diz que, livro de João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse conhecimento, essa verdade veio para os salvos, irmãos, aqueles que tiveram encontro com o Senhor Jesus, que já não andam mais no curso do mundo, irmãos, e diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Jesus chamou você para transformar. Jesus me chamou, libertou você e eu para a gente envolver este mundo, não ser envolvido e sucumbido por este mundo. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre. Aleluia. Aí diz o versículo um pouco mais: mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Que saiba com temperança, a cada medida da fé que Deus repartiu por cada um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Glória a Deus. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, irmãos, ele é o corpo da igreja. Jesus, e nós somos membros deste corpo. Aleluia. Jesus, irmãos, ele foi imolado, ele morreu para que nós como corpo, nós como igreja, como nova criatura, possamos estar aqui nesta noite. Aleluia, obedecendo a sua palavra, para que possamos se manter nesta palavra, irmãos, nesta razão, nesse entendimento, porque ele vai vir buscar a sua igreja. Porque Jesus, irmãos, quando ele veio esse mundo, irmãos, ele não ficou, irmãos, aleluia, encantado com este mundo, irmão. Não, irmão.
Jesus, ele transformou este mundo. Jesus não fez amizade com este mundo, irmão. Não aceitou o errado. Não, irmãos. Jesus não precisou fazer, aleluia, panelinha, para que ele pudesse ter acesso, aleluia, às sinagogas, para que pudesse ter uma oportunidade. Não, irmão. A Bíblia diz que Jesus, quando chegou em Jerusalém, o povo, por costume, adorar naquela época, estava vendendo, fazendo dentro ali em Jerusalém, irmãos, no próximo templo ali, fazendo mercadoria, comércio, pombo, carne, bezerro, preso para ser imolado, porque alguém ia comprar, era mendigando sacrifício. E Jesus, ele se irou-se, porque ele diz para a mulher samaritana: não aqui em Samaria, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Está em Jerusalém, mas não está adorando em verdade, em vão. E está em Samaria, não está adorando em verdade, é de balde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. De modo que, tendo diferença dons segundo a graça que não é dada, e se a profecia seja segundo a medida da fé. Se a graça de Deus foi derramada sobre a sua vida, se a profecia, irmão, a Bíblia diz: seja ela segundo a medida da fé. A profecia de Deus, ainda deixa eu colocar nessa ressalva, porque assim é ser muito injusto, né, amados? Deus, irmão, ele não é injusto para com o homem, irmãos. Muitos servos de Deus buscando, cavando o poço, enquanto outros cavam muito pouco, aí Deus vai derramar na mesma proporção, não. Aí Deus deixa registrado, vai questão de dizer para mim, para você, segundo a medida da fé. Aleluia, nesta noite, que a tua fé possa estar crescendo, para que essa profecia, esse derramamento desses dons, possa ser, irmãos, completo na sua vida, mas na medida da sua fé. Irmãos. Por isso que Jesus fala sobre a semente, né, irmãos? A mostarda é uma das menores sementes que tem, mas quando ela cresce, irmãos, as suas raízes são profundas, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. E Jesus nesta noite não levanta nós como mostarda, irmãos. Ninguém dá nada por você, é o menor. Mas se você tem raiz com Deus, tem profundidade, tem realmente ministério com Deus, pode ficar certo, você vai crescer. E nesta noite também a sua fé também vai crescer junto, aleluia, na sua vida. Aí o versículo 7 fala assim: agora, se é ministério, seja em ministrar e ensinar, haja dedicação também no ensino. Agora, se é ministério que Deus tem com você, no ensinar, que haja dedicação no ensino. Quantas vezes eu já escutei e já presenciei muitas vezes, né? Pregadores muitas vezes nem sequer abre a própria palavra, irmãos, e começa a falar. É bonito, irmão, quando a pessoa realmente tem uma experiência com Deus, tem reserva, tudo bem, irmão, mas abra a palavra, porque neste momento Deus vai falar. Quando você abre a Bíblia, aí você abre a Bíblia, começa a ler a Bíblia e a porta da palavra vai se abrindo, mas você não abre nem a Bíblia, irmãos. Aí começa a falar, a igreja, que é palavra de Deus. Aí está dizendo, se é ministério que você está pedindo, a sua fé é ensinar, aí diz que haja dedicação ao ensino, haja tempo. Irmãos, haja tempo. E tem aqueles que são autodidatas, irmãos, que não precisam ler a Bíblia, não. Aquilo que Deus me colocar na hora ali, eu falo. Não, irmãos. A igreja tem que alimentar com alimento seco.
A igreja precisa se alimentar com alimento sólido, que é a palavra de Deus, não é com a sua experiência de vida, né? Você pode até dar um testemunho da sua experiência de vida, mas a igreja está querendo se alimentar da palavra. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E falou no 8: ou que exorta, use esse dom em exortar, ou que reparte, faça com liberalidade, e o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia também com alegria. Não vou falar assim: o amor, irmão, não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai ao bem. Diz que o amor não seja fingido, aquele amor falso. Minha irmã, eu te amo em Cristo Jesus. Aí quando o irmão sai, né, irmão? A própria palavra fala: não seja fingido. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes você se preocupa de mostrar a sua fé, mostrar para o homem, para mostrar para multidões. Mais importante, irmão, é que você mostre para Deus. Porque Deus te conhece por dentro e por fora. Aí está dizendo que o vosso amor não seja fingido. Não, irmão. Não venha fingir, irmão, falar uma coisa e dizer outra. Mas a Bíblia, ela combina: aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o mal não procede de Deus, irmãos, mas o bem procede. Então não amai, irmãos, de boca, mas de coração. Se prometeu, irmão, você prometeu, irmão, de fazer alguma coisa por alguém, irmãos, abriu a boca, cuidado, irmão. Cuidado. Sabe por quê, irmão? Porque promessa é dívida, irmão. Porque quem promete alguém, aquele alguém que espera naquela promessa, naquela pessoa que prometeu. Pode ficar certo. Não foi isso que ia fazer isso, que ia fazer assim. Aí fica esperando. Não, ele disse que ia fazer. Passou, não terminou, não fez. Aí depois aquela pessoa fica triste. Por quê? Um momento de alegria, falou por falar na emoção, não foi na razão. Por isso que tudo que for falar ou prometer seja na razão do vosso entendimento que há em vós, não na emoção. Não vou fazer, eu amo. Não dá a mais de boa, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o 10 ele fala assim: amai-vos cordialmente. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. De um pai para um filho, amor fraternal. Cordialmente, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê, irmão? Para que o nome do Senhor ele possa ser glorificado em nossa vida. Porque, como vimos antes, irmãos, somos parte, membro deste corpo, que é o corpo Cristo, né? Somos membro deste corpo. Então, cada membro tem a sua função, irmão. Aleluia! Para Deus não tem grande, não tem pequeno, para Deus tudo é igual, irmão. Somos irmãos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Uns com os outros com amor fraternal, preferindo-nos em honrar uns aos outros. Aí a Bíblia diz um pouco mais desse hoje, acho interessante. Não sejais vagaroso no cuidado, mas sede fervoroso no espírito. Olha, não sejais vagaroso no cuidado. Quando é que você tem cuidado, às vezes você realmente tem prudente, mas a Bíblia diz: seja fervoroso, né? Seja fervoroso. Não sejais vagaroso, né? No cuidado. Depois veja aquilo ali. Não, eu vou cuidar depois.
para mim e para você. Não seja valoroso no cuidado, seja fervoroso no espírito servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes também, aonde não? Na tribulação. Alegrai-vos na esperança, que a esperança é Cristo, e sede paciente na tribulação. A Bíblia exorta a gente a ser paciente na tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, irmãos? Porque, irmão, a tribulação ela vem como uma tempestade, irmãos. Ela vem como um furacão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. A tempestade ela vem como um furacão, mas eu quero dizer nesta noite, ela pode vir como um furacão, a tempestade, mas você vai estar no olho. No olho você fica no centro, mas não vai mexer nas suas habilidades, na sua estrutura, porque Deus está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo, porque a própria palavra exorta: alegrai-vos na esperança e sede paciente também na tribulação, e perseverai também na oração. Sede paciente e perseverai na oração, porque não é fácil, irmão, perseverar na tribulação, sendo atribulado, sendo perseguido, oprimido, aleluia. Aí agora você persevera também na oração, ou seja, ore. Não é fácil, né, irmão? No momento difícil você dobrar o joelho, não é fácil, mas a receita de Deus é essa, irmãos. É o amor, porque Deus é amor. Deus, ele é amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu, ofereceu o seu Filho unigênito, único Filho, para que todo aquele, observe, para que todo aquele que crê e que nesta palavra, testemunho divino desta palavra, não pereça. Deus não tem prazer, irmão, que eu venha perecer, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A 17:3 diz que, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, o seu Filho ao mundo, quem é o Filho? Jesus ao mundo, não para condenar o mundo. Observe, Deus enviou Jesus ao mundo, não foi para condenar não, meu irmão, mas foi para salvar. Foi para salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio no papel de Salvador. Aleluia. Por isso, como Jesus quer dizer Salvador, Cristo ungido, né? Salvador ungido. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Não é fácil, irmãos. Mas versículo 13, ele fala também, sabemos, irmão, que a adversidade, dificuldade, ela vem, irmão, está presente na vida de cada um daqueles que servem a Cristo. Por quê? Porque se a vida, se a vida de um cristão fosse só bênção, irmãos, há de convir que a gente não ia relaxar, irmão, que não tinha tribulação, não tem prova, e assim fica de todo jeito. Eu não vou orar hoje, não, mas depois eu vou para a oração. Aí Deus permite o furacão, Deus permite tempestade, para que possamos buscar o Senhor enquanto se pode achar e voltar enquanto está perto. Porque se não tivesse, irmão, a gente ficava, o homem ele é sujeito a esmorecer na fé. Eu vou, né, irmão? Está chovendo, aí só vai para a igreja de domingo, chover, está chovendo, está bom, se não está bom, acho que está muito. Aí você muitas vezes vai para o trabalho, alagou aquela vida todinha, mas dá um jeito, se chega de Uber, se chega de bicicleta, dá um jeito, mas chega para não perder o trabalho, né, irmão? É porque vai no bolso, né? Aí não quer perder o trabalho, não quer perder o emprego. Vai para Jesus, vai quando quer, faz quando quer, e não é assim, irmãos. Tribulação vem, mas ele tem versículo 11 para mim e para você, diz assim: mas está difícil, está faltando tudo. Irmãos,
Sabemos que existe um corpo na igreja, um trabalho social que a igreja tem para ajudar aqueles irmãos mais necessitados. É para isso. O versículo fala assim, irmãos. Versículo 13 dele. Comunicai com os santos. Quem é os santos, irmãos? A liderança da igreja, os irmãos da igreja, com os santos. Nas suas, irmãos, necessidades. Nas suas necessidades. E seguir a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. E abençoai e não amaldiçoeis. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia está dizendo: abençoai o que vos persegue e não amaldiçoei. É fácil, irmão? Você abençoar alguém que está lhe perseguindo? Alguém que está escarnecendo de você? Não é fácil. Mas ela exorta. E se pensamos de um dia de viver, porque Jesus já disse: está tudo preparado. Foi para o Pai para preparar o lugar, já está tudo preparado. Mas para morar lá, irmãos, no céu, existem alguns pré-requisitos de Deus, né, irmãos? Existem alguns pré-requisitos. Aí está dizendo, 14: abençoai os que perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Eita Jesus, não é fácil, não é fácil. Só o mesmo testemunho daquele homem que eu escutei esse testemunho, sempre tem segundo ponto aqui, daquelas duas fazendeiras, né? Aquele que eu tabuera, a que servia a Deus, servia com alegria, e aquela não tem uma coisa que eu digo assim, não tem uma experiência. Porque eu digo assim, olha, tudo na vida é conhecimento, e conhecimento é poder. E quando a pessoa tem mais poder, você tem um conhecimento mais do que a outra, o que vai diferenciar de daquela pessoa que tem um conhecimento é porque aquela pessoa viu primeiro e você não viu. Mas depois que você vê, você também vai ter. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não conhece nada, você está convidado nesta noite a conhecer. Aleluia. Você está convidado. Aí você vai ver, você vai tomar também posse desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15 diz assim, irmãos: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Irmão, se Paulo exortou aqui para exortar, escreveu para exortar os irmãos que estavam lá em Roma, é porque acredito que estava vendo situações que tinha irmãos que almejavam a bênção do céu, estava alegre, e outros irmãos ficavam com inveja, ou não se alegravam. E não se alegra, irmãos, com a bênção do seu irmão. Se o seu irmão se aposentou, glória a Deus. Se o seu irmão está dando o culto da sua graça na igreja, vá para a igreja, irmão, glorificar, agradecer a Deus, porque Deus aposentou, deu condição do seu irmão em Cristo ali conseguir se aposentar. Hoje foi ele, amanhã pode ser você. Não fica triste, irmão. Não, porque Deus não está me vendo, só me fulano, não, irmão. Deus está vendo todo mundo. A história da fazendeira. A história das fazendeiras. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está vendo todo mundo, irmãos, para todo sempre. Glória a Deus. Esqueci essa parte. Agora. Cada um dá um que tem. É verdade. Chamou a atenção aqui para a questão tinha um fato que tinha uma irmã que era, Deus abençoou a fazendeira, né? Mora na fazenda, Deus abençoou os animais, abençoou a sua vida, tudo que ela tinha lá, né? E tem outra fazendeira lá que ela só quer um temor de Deus. Eu digo assim, não tem uma experiência com Cristo, né? Porque está dando tudo que a pessoa faz, não quer ser que não tem uma experiência. Porque quando você tem experiência com Deus, irmão, quando você faz um mal com uma pessoa, aí
Aí Deus está assim, eu estou vendo, viu? Eu estou vendo o que você fez. Vai pedir perdão. Vai se reconciliar. Eu não aceito. Vai enquanto você está com vida. Porque o Pai, Deus, ele é Pai. Ele não é padrasto. E Pai, ele cuida. Pai, ele exorta. Pai, ele ensina. Diz que aquela fazendeira era servir a Deus com o seu temor e a outra tinha inveja. Sabe que tem gente que tem inveja de você porque você serve a Deus? Por quê? Porque você serve assim. Ela não tem esse dinheiro todo, mas se investe bem. A poupa dela, como é que pode um negócio desse? Mora numa favela, como é que pode? É Deus. É Deus que faz assim. E tem pessoas que muitas vezes isso é conta de Deus, quando a pessoa tem essa visão tacanha, com inveja da bênção do irmão. Não, ele não tem inveja não, porque o mesmo Deus que abençoa aquela irmã também pode te abençoar nesta noite. É só você seguir, irmão, porque o bom irmão, ele tem a sua fórmula, né? Para você crescer, né, irmão? Diante de Deus, né? Mas é interessante que o crente já diante de Deus com bolo, né? Quanto mais bate, né, irmão? Ele cresce também. O crente é que nem um bolo, né? Quanto mais o mundo bate, aí Deus exalta. Aleluia. Mais ele cresce. Deus tem graça. Deus ajuda. Deus dá sabedoria. Deus abençoa. Aí ela disse que aquela outra ficou resfriada, concorreu, pegou, disse que mandou a sua serva pegar uma caixa, foi lá na parte do quintal onde criava galinha, porco, lá de dejeto ali, botou na caixa, lacrou, fez um presente e mandou a sua criada dar de presente lá na casa daquela outra serva de Deus. Essa não tinha uma experiência com Deus, mas de tal maneira, irmão, muita maldade no mundo, muita maldade, a pessoa se incomodar, de servir a Deus, vai para a igreja, aí vai para a família, comer assim, mandado assim, o filhinho, a mãe, a filha mais nova, ali segurando o pai ali, aquela escadinha assim vai, alguém chega e diz assim, lá vai ele, é errado ir para a igreja adorar a Deus. É errado glorificar o nome do Senhor. Eu que digo, irmão. Quando eu não conhecia Jesus, ia para o estádio de futebol, mas gritava o meu time. Perdi, deixa eu ver. Aí muitas vezes você sai para casa do Senhor, dá uma glória, não glorifica o nome do Senhor. Quem está lá fora, irmão, porque não tem conhecimento não. Mas ele você conhecereis a verdade vos libertará. Jesus libertou, irmão. Agora você é diferente. Mandou a caixa lá, cheio de dejeto. Quando apertou a campanha, ela tem. Quando aquela senhora saiu, aquela irmã saiu, pois não, a minha senhora mandou os clientes assim, muito obrigado, ficou alegre, né? Jesus, né? Isso que eu estou vendo com quem é assim, tu és fiel, se eu creio, Senhor. E disse que pegou aquela caixa, né? Chegou na cozinha, pegou a faca e abriu. Quando abriu, imagina, irmão, na cozinha, né? O odor tomou conta da cozinha. É a mesma coisa você pegar, eu digo assim, na minha conjecturando aqui, você pegar uma cabeça de alho, 2 cabeças de alho, triturar no liquidificador, depois lava, mas depois fica um gostinho lá. Ainda passa uns tempinhos, demora um pouquinho, só se você botar algum produto, alguma coisa que tira ali, mas fica um gostinho ali. Cheiro forte. Irmãos, a serva de Deus, irmãos, ela não pensou toda vez, não. Não pensou toda vez, não. Versículo 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Era crente. Aí ela chegou sua serva, ali, tomado pela razão, não na emoção, porque o crente ele anda na razão, viu? Na razão do Espírito, viu?
Aleluia. Deus dá sabedoria e dá graça. Deus dá uma bezerra assim, ali, espiritual assim. Aí você fica ali, realmente recebe aquele mocotó espiritual ali, dói, mas Deus realmente dá condição, exige seu valor para você suportar. Aí mandou a sua serva pegar uma caixa também, pegou os melhores lírios, ali a caixa não. Lembra agora? Foi do seu jardim, pegou os melhores lírios, assim foi um buquê, deu um embrulho e botou um cartãozinho assim e mandou entregar. Não sei se por tempo, se foi meia hora, eu só sei que ele foi e depois o tempo foi lá. Quando apertou lá, quem foi abrir a porta foi a própria vizinha. Pois não, a minha senhora mandou para a senhora. Para mim? Um buquê de flor, né? Já sei porque eu mandei, né, já mandou. Obrigado. Aí ficou assim, meio desconfiada, assim, olhou, botou, cozinha, ficou, não entendeu nada, irmão. Não entendeu nada, irmão. Não entendeu nada. Os exercícios, ninguém torne mal por mal, mas procurais com as honestas perante todos os homens. Golpe de bondade. Não entendeu? Só que tinha um bilhetinho, um cartãozinho. Quando ela deparou, viu assim, foi ler, teve a curiosidade. Quando viu, a gente só dá o que tem. Tu mesmo. Precisou brigar? Precisou estar? Não, irmão. Um golpe de bondade. Porque a gente só dá o que tem. O mundo não tem para dar você, quem tem para dar o mundo é você. Você tem a palavra de Deus, você tem Deus na sua vida. Se tem Deus na sua vida, logicamente é amor, então você vai oferecer amor, né, irmão? Compreensão, você vai compreender porque ele não entende, mas você está lá de cá, você compreende, porque a Bíblia diz que o inimigo cegou o entendimento do homem para que o evangelho não pudesse resplandecer sobre cada criatura. É como se tivesse realmente uma atadura nos seus olhos, mas essa atadura foi tirada dos seus olhos, porque agora você consegue ver, você conhece a verdade. E ela liberta. A gente só dá o que tem. Sabe o que é isso, irmão? Golpe de bondade. A Bíblia diz: se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Fazendo isso, abrasarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não entendeu nada. Sabe o que é isso, irmão? É Deus. Porque você não vai agir com a força do seu braço. Porque muitas vezes o homem vem e quer se manifestar, mesmo. Muitas vezes na minha vida digo assim, peraí, aí eu olho para a pessoa e vejo assim, que tem momento que o velho não quer se manifestar. Mas não viva eu, Cristo, viva em mim. Vem até a vontade de fazer, mas eu sou crente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou crente. E como tal, eu não posso agir de tal maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos na humildade, e não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Porque não é fácil, irmão, ser honesto neste mundo, mas o crente é diferente, irmãos. Aleluia. Não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e recompensarei, diz o Senhor. Então, irmão, tem situação na minha vida que você não vai tomar vingança, você vai apresentar o seu, que diz que minha é a vingança. Portanto, se o teu inimigo, que a gente acabou até de ler, né, irmão? Que até o próprio Jesus ele fala, mas aqui também Paulo exortando aqui, ele fala: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasa e fogo sobre a sua cabeça.
vence o mal com o bem, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim, irmão. E é assim que Deus ele quer na minha vida e na sua vida. Que Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus.